Olá, o nosso grupo vai falar sobre o mecanismo de reação de oxidação, redução de compostos de coordenação, mecanismo de esfera interna e esfera externa. O nosso grupo é composto por Ana Vitória, que sou eu, Jéssica e Wesley. Os processos de redução e oxidação constituem uma das partes mais importantes da classe de reações químicas, sendo muito comuns no nosso cotidiano, porque vivemos em uma atmosfera oxidante. Ao nosso lado, está falando sobre oxidação e redução. A oxidação relaciona-se à perda de elétrons, consequentemente, o NOx aumenta, e o agente é o agente redutor. Já a redução relaciona-se ao ganho de elétrons, consequentemente, o NOx diminui, e o agente é o agente oxidante. Bom, os compostos de coordenação são conjuntos de moléculas formados por ácido e bases de íons por uma ligação. No composto de coordenação existe um átomo central de metal ou íon metálico que agem como ácido de íons, cercado por íons ou moléculas, conhecido como ligantes, que são bases de íons com uma característica eletricamente neutro. O átomo central é chamado de coordenada ou ligação covalente. Os ligantes têm pelo menos um par de elétrons livres, que permite a eles se coordenarem ao metal para formarem os complexos. Com base nisso, eles podem ser divididos e classificados por monodentados, bidentados e tridentados. E assim por diante, tem várias classificações. Ao lado, essa imagem é um dos ligantes mais famosos, é o EDTA, que é um hexadentado, ou seja, ele se coordenada ao metal através de 6 ligações. Então, isso quer dizer que ele tem 6 ligações. Olá, meu nome é Jéssica Mesquita e eu vou falar alguns compostos de coordenação. Estão presentes na maioria dos processos químicos os íons dos metais de transição que formam compostos de coordenação estáveis. Em solução, os íons metálicos são coordenados por água ou por outros ligantes. Os nomes dos compostos de coordenação inicialmente eram dados em homenagem aos seus cientistas e inventores. Sabemos que os ácidos de Lewis são receptadores de pares de elétrons. Os complexos de coordenação são os compostos metálicos formados através de interação de ácido-base. Complexos têm um íon metálico que pode ser no estado de oxidação zero, ligado ao número de ligantes. E os complexos são carregados. Ligantes base de Lewis são os colchetes envolventes o íon metálico e os ligantes. Eu coloquei entre eles um exemplozinho aí. Cargas, números de coordenação e geometrias. Alguns íons metálicos têm números de coordenação constantes. Um exemplo disso é o Cr3+, e Cl3+, tem número de coordenação. O tamanho do ligante afeta o número de coordenação. E a quantidade de carga transferida do ligante para o material afeta o número de coordenação. Complexos de tetracoordenados são tetraédricos ou quadráticos, normalmente encontrados para íons metálicos. Complexos de hexacoordenados são octaédricos. O trabalho de Werner. A primeira explicação formulada para as ligações existentes nos compostos de coordenação foi a teoria de coordenação de Werner. Essa teoria foi desenvolvida antes do estabelecimento da teoria eletrônica de valência. Os postulados, a maioria da parte dos elementos possuem 2 tipos de valência. A valência primária, número de oxidação, e a valência secundária, que é o número de coordenação. Todo elemento tende a satisfazer tanto suas valências primárias quanto suas valências secundárias. A valência secundária apresenta direções fixas no estado. Werner deduziu que no COCl3, 6CNH3, os 3 cloros atuam como tendo valências primárias, e as 6 moléculas de amônio com valências secundárias. Em termos atuais, os 3 cloros são iônicos, ou seja, os íons cloretos, por isso precipitam com AgCl. Os 6 ligantes NH3 formam ligações coordenadas com o íon Cl3+, originando um íon complexo. Número atômico efetivo. Compostos de coordenação podem ser formados facilmente com os metais de transição, pois estes possuem orbitais d, disponível que pode acomodar os pares de elétrons doados pelos ligantes. O número de ligação coordenados formados depende, sobretudo, do número dos orbitais vazios de energia adequada. A regra do número atômico efetivo, NaE, diz que quando se forma um complexo, há adição de ligantes até que o número de elétrons no átomo metálico central, mais o número de elétrons cedidos pelos ligantes seja igual ao número de elétrons do gás nobre. Agora mais um exemplo, a condutividade dos compostos de coordenação. A condutividade elétrica de uma solução depende da concentração do soluto e do número de cargas presentes, usando condutividades molares e mantendo a concentração constante. O número de cargas existem em um complexo pode ser deduzido por corporação com dados tabelados. Olá, meu nome é Wesley. Eu vou falar um pouco sobre os mecanismos de oxidação e redução de esfera aberta de compostos de coordenação. Esse é um exemplo de esfera externa e um exemplo de esfera interna. Na esfera externa, o mecanismo de esfera, onde há uma mudança mínima na esfera de coordenação do íon metálico e é observada essa mudança. Serão perceptíveis apenas variações pequenas de distância ml. Essa transferência pode ser rápida e a velocidade é proporcional à diferença dos potenciais padrão dos 2 pares reagentes. Quanto mais favorável o equilíbrio, mais rápida será a reação. No exemplo de esfera interna, a reação envolve uma mudança na composição da esfera de coordenação dos íons metálicos. O ligante cloreto é transferido da esfera de coordenação do cobalto para a esfera do crômio. O mecanismo envolve uma espécie intermediária com o ligante, formando ponte entre o cobalto e o crômio.